Compartilho o link com o vídeo para vocês, tá? Então, a partir de agora, a gente está fazendo gravação do encontro, tá bom? No encontro da semana passada, pelo que eu lembro, que acho que a maioria de vocês era que estavam presentes semana passada, né? Aí eu fiz uma exposição do conteúdo que era referente à atividade 1, né? Aí, minha ideia hoje era fazer uma exposição relacionada, né, com os conteúdos do questionário 2 e 3, que aí dava para você ter um material e dar aula síncrona que cobre todas as atividades, né? Acho que a gente pode seguir aquela ideia que a gente fez na semana passada, né, que eu faço uma exposição do conteúdo que está ali no questionário e meio que vai abarcar ali tudo que está no questionário, né? O da semana passada dá para consultar o questionário 1, o dessa semana o 2 e o 3, tá? Aí minha ideia era essa. Aí, esse questionário 2 e 3 começa a entrar no tema das ligações químicas, tá? Mas antes disso, quem sabe aí qual que é o nome da última família da tabela periódica? Que nome que é dado para essa família? Pode falar aí, gente. Eu sei que alguém deve saber. A Yolanda Os respondeu no gases chat nobres? aqui. Leandro respondeu aí, ó, família dos gases nobres. Por que esse nome nobres? Alguém sabe do porquê desse nome nobre? Porque eles têm 8 elétrons no último nível de valência, isso meio que deixa eles num equilíbrio perfeito. Ó, o Leandro já foi até na explicação do porquê, tá? A última família ali é chamada de família dos gases nobres, porque é a única família que contém elementos que eles não precisam fazer ligações, os átomos daqueles elementos ali, eles não precisam fazer ligações com outros átomos para se tornar estáveis, tá? Ah, você pode até falar assim comigo, por exemplo, tem o oxigênio que é da outra família, tem a substância oxigênio, mas aí um átomo de oxigênio se liga a outro átomo também de oxigênio para ficar estável. Os da família dos gases nobres ali, eles não precisam se ligar nem a outro elemento deles mesmo para se tornar estável. Eles são estáveis isolados, tá? Por isso eles são chamados de nobres, tipo a nobreza que não precisa se misturar, né? No caso é mais do que se misturar, se ligar, né? Então, qual que é a dedução que aí a gente tem? Ó, o os gases nobres, eles devem ter alguma coisa em especial que torna eles mais estáveis, tá? Então, essa coisa especial é o que o Leandro falou aí com a gente. É ter 8 elétrons no último nível. Exceto quando esse último nível for o primeiro nível, que aí é ter 2 elétrons, que é o caso, seria o caso do hélio, por exemplo, que é o primeiro elemento lá, né? Que no primeiro nível cabe no máximo 2. Aí isso que a gente chamou, isso que a gente está descrevendo aí, é a chamada regra do octeto, tá? Então, em teoria, os gases nobres, eles são estáveis porque tem 8 elétrons no último nível, ou 2 quando esse último nível é o primeiro nível, tá? Ok. Aí, deixa eu fazer o seguinte, eu vou compartilhar a tela do meu computador agora com vocês, tá? Aí, igual eu expliquei semana passada, quando eu estou compartilhando a tela, eu tenho dificuldade para ver o chat, tá? Então, se precisarem falar comigo aí,
fala no microfone, fica diminui a timidez aí para a gente conseguir se comunicar. Na hora que eu estou projetando minha tela, eu tenho dificuldade para ver o chat, tá? Então, vocês estão vendo minha tela aí agora, não estão? Sim. Tá. Então, a gente tem a regra do octeto aí, né, que fala que os elementos químicos, eles vão ter a tendência de adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre para atingir a estabilidade, tá? Que seria a regra do octeto? Atingir 8 elétrons no último nível, exceto se esse último nível for o primeiro nível, que aí atingir 2 elétrons no último nível, né? Tá. Aí, tem algumas formas de estabelecer ligações para obedecer essa regra do octeto, tá? De início, agora no segundo trimestre, nós vamos ver a chamada ligação covalente, tá? A ligação covalente, ela é resultado de um compartilhamento de elétrons pelos átomos que estão se ligando, tá? Então, como assim, Eberton? Então, por exemplo, o flúor. O flúor, ele é da família 17. Aí um outro detalhe, gente, para saber quantos elétrons um átomo tem no último nível, a gente não vai fazer distribuição eletrônica mais, não. Vocês vão procurar uma tabela periódica aí no livro de vocês, ou na internet, etc. O que nós vamos fazer para não ter muito trabalho? Se a gente está precisando olhar quantos elétrons um átomo tem no último nível, a gente vai olhar a família, tá? Então, os elementos representativos, que é o que a gente vai trabalhar com eles, família 1, 1 elétron no último nível. Família 2, 2. Família 13, 3 elétrons no último nível. 14, 4. 15, 5. 16, 6. 17, 7. 18, 8. Então, a gente vai aproveitar que a gente sabe que posição em família significa quantos elétrons tem no último nível, para não ter trabalho, ter que ficar fazendo distribuição eletrônica toda hora, tá? Então, por exemplo, o flúor. O flúor é da família 17. 7 elétrons no último nível. Se a gente tiver 2 átomos de flúor, os dois vão ter 7 elétrons no último nível. Se eles compartilharem um par de elétrons, um par de elétrons, um elétron de um e um elétron do outro for dos dois átomos ao mesmo tempo, cada um que tinha 7 vai ficar com 8 elétrons, tá? Então, pelo compartilhamento de elétrons, eles vão atingir a estabilidade. Agora, por exemplo, o, o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio é da família 1. Ele tem um elétron no último nível. Só que esse último nível dele é o nível 1, que ele é lá do primeiro período. Então, para ficar parecido com um gás nobre, vai ficar parecido com um L. É só ele ter mais um elétron, fica com 2 elétrons no último nível, que é o primeiro, fica igual a um gás nobre. O oxigênio é da família 16. Ah, tem 6 elétrons no último nível. 16, 6. Aí vamos pensar, octeto 6 para 8, e vai ter que fazer 2 ligações. Ah, 6 para 8, 2 ligações, vai ter que compartilhar 2 pares de elétrons. Então, por exemplo, se você tiver hidrogênio e oxigênio se combinando, você pode ter lá, ó, um hidrogênio compartilha um par de elétrons com um oxigênio, com o oxigênio. E outro hidrogênio compartilha um par também com o oxigênio. Cada hidrogênio precisava fazer uma ligação, está fazendo uma ligação. E o oxigênio que precisava fazer 2 ligações, está fazendo 2 ligações. Tá? Então, resolveu para os dois formando a água aí. Aqui,
eu estou simbolizando o compartilhamento de elétrons com um círculozinho, tá? Didaticamente, a gente pode usar isso para a gente não confundir qual elétron está sendo compartilhado e qual que não está. Só que nos livros, eles não gostam de usar isso, porque a gente não pode falar exatamente qual elétron que está sendo compartilhado. Esses elétrons podem mudar. Por exemplo, esse elétron aqui pode ser substituído por esse, tá? Durante o tempo ali, porque tem um movimento dos elétrons, tá? Então, nos livros, eles gostam de evitar o uso desse círculozinho. Mas não tem problema a gente usar didaticamente. A gente até pode fazer com o círculo e depois apagar o círculo, por exemplo, tá? Mas eu não estou me importando se vocês vão fazer ou não esse círculo representando o compartilhamento, tá? Não tem problema não, tá? Outro exemplo, aqui, o oxigênio, quando ele forma a molécula de oxigênio do gás oxigênio O2. Como é que isso é formado? Cada oxigênio que é da família 16 tem 6 elétrons no último nível, precisa compartilhar dois pares de elétrons, 6 para 8, duas ligações. Então, eles vão compartilhar dois pares de elétrons para ficar estáveis, tá? Essa fórmula em que a gente representa os elétrons com pontinhos é chamada de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, tá? Que é homenagem ao cientista Lewis. Agora, existe a fórmula estrutural em que os pares de elétrons que estão sendo compartilhados, a gente representa eles com tracinhos. Então, por exemplo, tem dois pares de elétrons compartilhados no O2, a gente coloca dois tracinhos. Aqui eu estou mostrando os não compartilhados, mas não é comum na fórmula estrutural, não, que é essa dos tracinhos, tá? Agora, o que deve ter mais pegado aí na atividade 2 é que eu peço para fazer uma determinação de qual que é o formato das moléculas, que a gente chama de geometria, tá, molecular. A partir do momento que a gente consegue desenhar a fórmula de Lewis de uma substância, a gente vai conseguir falar qual que é a geometria, o formato dela, tá? Então, eu desenhei aqui, pela dificuldade de não ter um quadro, eu já vim com os desenhos prontos, a fórmula de Lewis de algumas substâncias, tá? Então, a primeira que eu tenho aqui, ó, é o HF, tá? O HF, deixa eu mudar para um lapisinho aqui. O HF, a gente tem o compartilhamento de um par de elétrons entre o H e o F, tá? É a partir disso aqui que eles se tornam estáveis. Esse círculozinho que eu estou falando aí, a gente pode usar didaticamente, mas o ideal é apagar. Mas eu não estou me importando com isso, não. O flúor é da família 17, 7 elétrons no último nível, para você fazer uma ligação. O hidrogênio é da família 1, um elétron no último nível, mas o último nível é o primeiro. Também precisa fazer uma ligação para ficar igual o hélio. Tá? Então, compartilhando um par de elétrons, eles estão estáveis. Tá? Aí, qual que seria o formato da molécula de HF? Quando a molécula tiver só dois átomos, não precisa nem preocupar. Se tiver apenas dois átomos, não precisa nem estressar com isso. Com toda certeza, a geometria vai ser linear, porque só tem dois átomos, só tem dois pontos ligando ele dá uma linha, tá? Então, molécula com apenas dois átomos, linear. Então, essa primeira aí não vai ter dificuldade. Aí, o outro ponto que eu trabalhei é julgar se a molécula é polar ou apolar.
se ela tem ou não tem cargas. O que é uma molécula polar e uma molécula apolar? Quando dois átomos estão se ligando, por ligação covalente, existe a questão da eletronegatividade. Se os dois átomos que estão se ligando, eles têm a mesma eletronegatividade, a nuvem de elétrons que está ao redor deles vai se distribuir homogeneamente na molécula. Ela não vai ficar nem mais para um lado, nem mais para o outro. Agora, se acontecer dos dois átomos que estão se ligando, um for mais eletronegativo que o outro, no caso dessa molécula da direita aqui, ó, esse átomo que está sendo representado por uma bolinha verde, ele é mais eletronegativo que o de azul. Ele vai acabar puxando a nuvem de elétrons mais para o lado dele. Então, o que acontece? Ele está puxando os elétrons mais para o lado dele. Vou desenhar isso aqui como se fosse uma seta. Essa força. Acaba que com os elétrons ficando mais para o lado dele, o elétron tem carga negativa, o lado dele fica com uma carga parcial negativa e o lado do outro átomo, que é menos eletronegativo, fica com a carga parcial positiva. Então, cria polos nessa molécula, tá? Por isso a molécula é chamada de polar. Num caso de uma molécula de dois átomos como o HF, é fácil julgar se é polar ou apolar. O que a gente faz? A gente olha se os dois átomos é igual ou não. Se for igual uma molécula, por exemplo, igual O2, N2, H2, os dois átomos são iguais, ninguém vai puxar o elétron com mais força que o outro, molécula apolar. Se os dois átomos forem diferentes, moléculas com dois átomos, um vai puxar com mais força que o outro. No caso aqui do HF, vocês sabem quem que puxa os elétrons com mais força, quem que é mais eletronegativo? H O ou F? flúor? O flúor, né? A gente lembra lá que cresce para cima e para a direita, né? Então, quem está mais para cima e para a direita, o flúor é o mais eletronegativo de todos. Só que em vez de olhar a tabela periódica, eu gosto de usar uma manhãzinha para os átomos mais comuns de aparecerem em substâncias. Eu até falei com vocês na última aula, é essa manhãzinha aqui, ó. Tem essa filinha aqui, ó. Eu gosto de decorar ela assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Então, essa filazinha aqui, ó, quem está mais para a esquerda, flúor, oxigênio e nitrogênio, são os mais eletronegativos. Quem está mais para a direita é menos eletronegativo, tá? Então, flúor, o mais eletronegativo dos ametais, hidrogênio menos, tá? Então, no caso da molécula de HF aqui, ó, o flúor vai puxar os elétrons com mais força. O flúor os elétrons vão ficar mais para o lado dele, ele vai ficar com a carga parcial negativa, e o hidrogênio vai ficar faltando elétron, vai ficar com a carga parcial positiva. A molécula de HF, ela é polar, o fluoreto de hidrogênio, tá? Agora, quando a molécula tiver mais que dois átomos, essa questão vai ser um pouquinho mais complicada, tá? Então, como que a gente faz quando tiver mais que dois átomos, que é o caso dos outros 1, 2, 3, 4, 5 exemplos que eu trouxe aqui?
a gente vai ter que olhar o chamado átomo central. Então, a primeira molécula aqui que eu desenhei é a molécula do dióxido de carbono, CO2. Tá? O carbono é da família 14, 4 elétrons no último nível, 4 para 8, tem que fazer 4 ligações. O oxigênio é da família 16, 6 elétrons no último nível, 6 para 8, tem que fazer 2 ligações. Aí uma manhãzinha que eu dou para vocês fazerem a forma de Lewis, o átomo que tem que fazer mais ligações sempre é o que fica no meio, tá? Então eu coloquei aqui o carbono no meio, que tem que fazer mais ligações, tem que fazer 4, né? Do jeito que eu desenhei aqui, olha para vocês verem. O carbono com esse oxigênio que está compartilhando 2 pares de elétrons. E com esse aqui, ó, também 2 pares de elétrons sendo compartilhados. Então, a gente tem o carbono fazendo as 4 ligações que ele precisava e cada oxigênio fazendo 2, tá? Isso aqui eu estou sempre pensando em que tem que obedecer o octeto. Tem exceções ao octeto? Tem. Só que eu não vou pedir para vocês desenharem as moléculas que forem exceções, não, tá? Então, beleza. Chegamos à conclusão que a fórmula de Lewis aí do CO2 é essa. Agora, como determinar a geometria? Aí a gente vai olhar o átomo central, o átomo que fica no meio. A gente vai contar quantas coisas a gente tem que organizar ao redor dele. As coisas a gente vai considerar que são átomos e pares de elétrons que não fazem ligação. Ao redor do carbono aqui, ó, tem par de elétron que não faz ligação? Sim ou não? Não. Não. Tem ao redor do oxigênio. Esses elétrons aqui não fazem ligação, não. Mas ao redor do carbono, que é o átomo central, concordo, não tem pares de elétrons que não fazem ligação. Que a gente chama de pares de elétrons não ligantes. Agora, ao redor do carbono, tem quantos átomos? Quatro? Eu não concordo, não. Eu perguntei átomos, não pares de elétrons. Então são 2. São 2. Tem um oxigênio e o outro oxigênio. Né? Então tem 2 átomos ao redor do carbono. Que figura que vocês fazem com... que forma que vocês fazem com 2 pontos? Uma reta? Uma reta ou uma linha, tá? Então, a geometria do CO2, já que tem 2 coisas para organizar ao redor dele, é a geometria linear, tá? Então, essa molécula aqui de CO2, ela vai ser linear. Eu já desenhei aqui a minha molécula no formato certinho, no formato de uma linha. Ó, você vê, os 3 átomos estão numa linha. Então, está no formato certo. Então, já dá para eu conseguir julgar se isso aqui é polar ou apolar. Quem que vocês acham que é mais eletronegativo, o carbono ou o oxigênio? Vamos fazer o seguinte, vão lá na filinha. Quem que é mais eletronegativo, carbono ou oxigênio? Perde a vergonha aí, gente. O oxigênio. O oxigênio. Então vamos voltar lá na molécula. Você acabou de falar comigo aí que o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono.
Então, nessa ligação aqui, ó, você tem que olhar cada ligações entre os átomos. O oxigênio vai estar puxando com mais força. Eu vou ter uma força para a minha esquerda. Agora, esses dois outros átomos ligados aqui, ó, carbono e oxigênio. Vocês falaram que o oxigênio é mais negativo, eu vou ter então uma força para a direita. O que acontece quando eu tenho uma força para a esquerda e outra para a direita? O momento resultante é zero? Elas vão se anular. É igual você falou, o momento resultante é zero. É igual se você estivesse brincando de cabo de guerra e as duas pessoas tivessem a mesma força. Uma está puxando para a direita, a outra está puxando para o outro lado, para a esquerda, com a mesma força. Essas forças se anulam e os elétrons não vão para lado nenhum. A molécula não vai adquirir polos, ela é apolar. Tá? Só estou escrevendo meio lento, que eu estou escrevendo com o mouse. Então, a letra sai horrível e ainda demora. Então, apolar. Tá? Aí, deixa eu só parar a apresentação um minutinho. Se a gente tivesse no presencial, eu ia mostrar para vocês um modelinho aqui, ó. Isso aqui é uns modelinhos que a gente tem para representar moléculas, tá? Então, essa bolinha preta aqui, ó, seria o carbono. As bolinhas aqui, ó, essa vermelha e essa outra vermelha na minha outra mão, seria o oxigênio. Aí, esses dois canudinhos aqui representam a ligação dupla, ligação dupla. Se a gente ver aqui, ó, molécula, tá, oxigênio, carbono, oxigênio, tudo numa linha só. Então, é molécula linear. Uma força para a direita, outra força para a esquerda, elas se anulam, né? Então, a molécula de CO2 é apolar. Tá, vamos fazer mais. Eu fiz outra molécula aqui, ó, que é o H2CO. O carbono, ele precisa fazer 4 ligações, porque ele é da família 14, 4 elétrons no último nível, 4 para 8 falta 2. O oxigênio, família 16, 6 elétrons no último nível, 6 para 8, ele precisa fazer 2. O hidrogênio é aquela exceção, ele tem um elétron, mas é no primeiro nível. Então precisa atingir 2, precisa de uma ligação só. Então aqui, ó, carbono e hidrogênio estão compartilhando esse par de elétrons aqui, fazendo uma ligação. Esse carbono aqui, o carbono também está compartilhando com esse hidrogênio aqui, fazendo uma ligação. Então, o hidrogênio já está resolvido, cada um está fazendo uma. E carbono e oxigênio estão fazendo uma ligação e outra ligação. Tá? Ok. Vamos agora pensar aqui. Qual que é a geometria? Ao redor do carbono, tem elétron que não faz ligação? Não. Não. Mas tem quantos átomos ao redor
do carbono? 3. 3. Um hidrogênio, outro hidrogênio 2 e um oxigênio 3. Quando vocês têm 3 pontos, que figura que vocês conseguem formar? Um triângulo? Um triângulo. Então, se eu fosse desenhar a fórmula estrutural do H2CO, eu poderia até fazer um triângulo. Fiquei até emocionado aqui agora que eu consegui fazer um triângulo com o mouse. Colocar o carbono no meio. E aí os outros 3 átomos eu coloco nos vértices. Então, por exemplo, eu vou colocar o hidrogênio aqui. Não importa a posição que você escolher, tá? Vou colocar outro hidrogênio no outro vértice. E um oxigênio no outro vértice. Entre carbono e oxigênio tem uma dupla. Entre carbono e hidrogênio tem uma ligação simples. Ficou meio torto, meio grande aqui, porque é difícil desenhar com o mouse, tá, gente? Mas aí acho que se a gente apaga o triângulo, está desenhado no formato certinho. Para complicar, a geometria não é chamada de triangular, não. A geometria é chamada de... Quem lembra? Trigonal plano? Trigonal plana, tá? O trigonal porque lembra de triângulo, tá? E o plano porque tudo isso aqui está num plano só do papel, tá? No mesmo plano, tá? Eu falei com vocês dos modelinhos. Num modelinho, deixa eu voltar a câmera aqui completamente. A molécula de H2CO seria isso aqui, ó. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, oxigênio, tá? Aí, vamos ver se ela é polar ou apolar. Quem que é mais eletronegativo? Carbono ou oxigênio? O oxigênio. O oxigênio. Então, aqui, ó, carbono, oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo. Eu vou ter uma força inclinada, uma força retinha para cima. Força para cima. Carbono, hidrogênio. Qual que vocês acham que é mais eletronegativo? Carbono. Carbono. Então tem aqui, ó, carbono, hidrogênio. Eu vou ter uma força inclinada para cima e outra força inclinada para cima. Vocês acham que essas 3 forças elas vão se anular? Não. Não. Tá tudo indo para cima, não tá? Então, acaba que vai dar uma resultante para cima. A parte de cima fica negativa, o oxigênio, e a parte de baixo, que do jeito que eu segurei o modelo, né, fica positivo. Então, essa molécula H2CO, ela é polar, ela tem polos, tá? Tranquilinho? Tá. Vamos para outro exemplo. Vou compartilhar minha tela novamente. O outro exemplo que eu coloquei aqui,
Deixa eu colocar na minha canetinha aqui. Foi o CH4, o metano, tá? Inclusive tem uma lá que pede para comparar a temperatura de ebulição do metano e tetracloreto de carbono, que vocês podem aproveitar isso aqui. O metano, vamos pensar aqui CH4, carbono família 14, 4 elétrons no último nível, 4 para 8, ele precisa fazer 4 ligações. O hidrogênio é aquela exceção, tem um elétron no último nível, mas é o primeiro nível, tem que chegar em 2. 1 para 2, uma ligação. Então, a fórmula de Lewis do metano, a gente vai ter carbono fazendo uma ligação com um hidrogênio, outra ligação com outro hidrogênio, uma ligação com outro hidrogênio e outra ligação com outro hidrogênio aqui, ó. Tá. O carbono fez 4 ligações e cada hidrogênio fez uma. Todo mundo fez o que precisava. Vamos olhar a geometria. Ao redor do carbono, tem elétron que não faz ligação? Não. Não. Mas tem quantos átomos? 4. 4. Aí, a gente tem que pensar. Qual que é o jeito da gente distribuir 4 pontos ao redor de um ponto central em que esses pontos ficam o mais distante possível um do outro? Tá? Aí é muito comum as pessoas falarem quadrado, mas não é um quadrado, não, porque aqui, por exemplo, eu estou com eles no formato de um quadrado. Num quadrado, o ângulo entre as ligações aqui, ó, é um ângulo reto de 90 graus. Só que aí eu já vou para o modelinho aqui que eu estou com ele, vou sair da apresentação. Existe uma outra figura em que 4 pontos se organizam ao redor de um ponto central, que é o chamado tetraedro. O tetraedro, ou geometria tetraédrica, esse ângulo aqui, ó, entre as ligações, ele é maior que 90 graus. Então, os átomos vão preferir ficar nessa configuração do que num quadrado, porque os elétrons vão ficar mais distantes um dos outros. Elétron com elétron dá repulsão. Então, quanto mais distante eles ficarem um dos outros, mais estável. Então, não vai ser um quadrado por conta disso. No quadrado é 90, no tetraedro é mais ou menos uns 109 graus, tá? O tetraedro é parecido com um tripézinho de câmara. Esses três aqui de baixo, ó, eles formam tipo uma base para a câmara, e aqui seria, por exemplo, a câmara e um ponto central, tá? Então, a geometria é essa aqui chamada de geometria tetraédrica, tá? Agora, então, toda vez que tiver que organizar 4 coisas, vai ser geometria tetraédrica, ok? Bem, agora a polaridade, nós estamos falando do CH4. Quem que vocês acham que é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? O carbono. O carbono. Aí, vão analisar com bastante carinho aqui, que essa aqui é um pouquinho mais chata. Olha,
Pensando só no carbono e os 3 átomos de baixo aqui, ó. De baixo e esse outro aqui de baixo. Eu vou ter uma força inclinada para baixo, uma força inclinada para baixo e uma força inclinada para baixo. Se eu somar 3 forças inclinadas para baixo, o que é que eu vou ter? Qual que vai ser o sentido da força resultante? Para baixo? Para baixo. Se eu puxar aqui inclinado para baixo, inclinado para baixo, inclinado para baixo, acaba que eu vou ter uma força para baixo. Agora, eu tenho esse carbono aqui e o hidrogênio aqui de cima. Vocês falaram que... Ô, gente, desculpa. Quem que vocês falaram que é o mais eletronegativo? Repete para mim aí. O carbono. Carbono. Então aqui, ó, carbono e hidrogênio. Eu falei que a força é para baixo, desculpa. É inclinada para cima, que é na direção do carbono. Inclinada para cima e inclinada para cima. Então eu vou ter 3 forças inclinadas para cima. A resultante vai ser uma força para cima, tá? Desculpa que eu troquei o sentido. Agora, eu só olhei carbono com os hidrogênios de baixo, que deu uma força inclinada para cima. Agora aqui, ó, carbono e esse hidrogênio aqui de cima. Nós falamos que o carbono é o mais eletronegativo, não foi? Então, eu vou ter uma força para baixo. O que acontece se eu tenho uma força para cima e outra para baixo? Elas se anulam ou não se anulam? O que vocês acham? Se anulam. Se anulam, tá? Então acaba que eu vou ter uma força para cima e uma força para baixo. Alguém empurrando para cima, outra pessoa empurrando para baixo, acaba que não vai para lado nenhum, tá? Geralmente, os alunos costumam me questionar, mas Eberton, a força para cima são 3, mas lembra que ela não está retinha, ela está inclinada. Então, acaba que, pelo fato de estar inclinado, isso não vai dar 3 forças, tá? Tem como matematicamente calcular isso, mas deixa isso para os físicos, tá? Nós vamos preocupar só com o sentido. Se for uma resultante para cima e outra para baixo, anulou, pronto, acabou, tá? Então, o CH4, ele é apolar, tá? Assim como o CCl4, que aparece num outro exercício lá, tá? Agora, se, por exemplo, eu mudasse um átomo aqui, ó, vamos supor que em vez de ser CH4, aqui fosse CH3Cl. Por exemplo, eu vou tirar esse aqui que é um hidrogênio. Deixa eu só... E um dos átomos aqui, em vez de ser hidrogênio, é um cloro, tá? Esse de verdinho que eu pus aqui em cima agora é um cloro. Tá? Então, o cloro só faz uma ligação também, então dá para trocar um hidrogênio por um cloro aqui. Aí, no caso, o que eu teria? Carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, mas o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, eu teria uma força inclinada para cima, uma força inclinada para cima e outra força inclinada para cima. E carbono com cloro, uma força para cima. Vai anular? Não. Não. A parte de cima fica negativa e a de baixo positiva. Então, para julgar polaridade, vocês vão fazer isso. Tenta desenhar, descobrir os formatos,
desenhar as forças e ver se elas anulam ou não. Se anular, apolar. Se não se anular, for para algum lado, polar, vai ter polos. Tá? Tá. Até agora, eu não dei nenhum exemplo que tinha par de elétrons livres. Vamos fazer algum exemplo que tem. Professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Se o átomo central estiver na posição certa, a posição dos outros átomos em volta importa muito? Tem uma ordem? Assim, uma ordem não, mas o formato, se é linear, se é angular, se é tetraédrico, isso importa. Agora, o sentido que você está analisando não importa, quer ver? Deixa eu só... pensar aqui, ó. O que importa é que é tetraédrico. Lembra que no caso que a gente analisou que seria polar para essa aqui, CH3Cl? Se eu segurar ela assim, continua sendo polar, porque eu vou ter carbono com cloro, força para baixo, carbono com os hidrogênios, inclinado para baixo, inclinado para baixo, inclinado para baixo, tá? Então, assim, o que importa é você descobrir a geometria, não a posição correta em que você coloca o átomo exatamente, tá bom? Eu posso tentar explicar isso melhor, quer ver? Por exemplo, o H2CO, a gente desenhou ele desse jeito aqui. Mas eu poderia também ter desenhado, deixa eu pegar a canetinha aqui, ele desse jeito aqui, ó. Oxigênio, carbono. Tá horroroso porque eu estou desenhando com o mouse, tá, gente? E hidrogênio. Tá? Isso aqui também é trigonal plano, porque se você olhar aqui, ó, tá fazendo um triângulo. Tá? Então, o que importa é ter a geometria correta, não a posição exatamente. Desde que você, por exemplo, se é trigonal plano, faça um trigonal. Se eu for olhar aqui, ó, eu vou ter força para esquerda e força inclinada para a esquerda. Vai ter uma força para a esquerda, eu vou julgar que é polar do mesmo jeito que eu fiz lá antes, tá? Então, assim, a geometria é importante, tá? Aonde você encaixa o átomo na geometria, aí não é importante, não. Deu para entender ou ficou muito confuso? Deu sim, obrigada. Agora, outros dois exemplos aqui, ó. A molécula de amônia, NH3. O N, ele é da família 15. 5 para 8, tem que fazer 3 ligações. Então, o N, o hidrogênio que a gente já viu que precisa fazer uma ligação, se ele se combinar com o N, cada um compartilhando um par de elétrons com o N, o hidrogênio que precisa fazer uma vai estar fazendo uma ligação, e o N, que precisa fazer 3, vai ter 3. Mas aí, agora vamos para a geometria. Para olhar a geometria, vamos olhar quantas coisas que a gente tem que organizar ao redor do N. Ao redor do N, tem elétron que não faz ligação? Sim. Sim. Tem um par, né? A gente sempre conta aos pares, porque cada orbital consegue caber nele um par de elétrons. Então, tem um par de elétrons para organizar ao redor do N. E além desse par de elétrons, tem quantos átomos?
3. 3. Um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Eu tenho 4 coisas para organizar ao redor do N. Aí, vão lembrar aqui. Vou sair da apresentação de novo para a gente mexer com os modelos aqui. Quando eu tinha 4 coisas para organizar, qual que era o formato? Quando o time é campeão 4 vezes, o que ele é? Tetracampeão. Tetracampeão. Então, 4 coisas, tetraedro. Então, eu vou pegar aqui um tetraedro, o tripézinho de câmera, só que eu vou substituir um átomo por esse trocinho aqui, ó, que está representando uma nuvem de elétrons, tá? O que importa para... Quem está organizando na posição tetraédrica é o par de elétrons e os 3 átomos ao redor do nitrogênio. Só que o que importa para mim são os átomos. Então, eu vou tirar esse par de elétrons. Sobrou isso aqui, ó. O que sobrou aqui, ó, eu não estou conseguindo mostrar direito, ele meio que parece uma pirâmide. Então, nesse caso aqui, é a que a gente chama de geometria piramidal. Então, os pares de elétrons fazem toda a diferença. Se não tivesse o par de elétrons não ligantes, o que não faz ligação, essas 3 coisas iam ir para um formato trivial. Mas como tem o par de elétrons não ligantes, é meio como se ela empurrasse as coisas e aí obrigasse essa geometria piramidal, tá? Então, esse par de elétrons que faz toda a diferença para isso aqui formar uma pirâmide, tá? Então, é a geometria piramidal. N e H. Quem que é mais eletronegativo? Nitrogênio. Então, aqui, ó, o N vai puxar com mais força. Eu vou ter uma força inclinada para cima, outra força inclinada para cima e outra força inclinada para cima. Vai anular? Não. Não. Vai dar uma força para cima em direção ao N. O N fica negativo, os hidrogênios positivos. Eu vou ter uma molécula com polos. O NH3 é polar, tá? A geometria faz toda a diferença. Se eu tivesse pensado que o NH3 fosse trigonal, a hora que eu desenhasse os vetores, eu poderia ter a falsa impressão que eles se anulam. Mas como é piramidal, não anula não, tá? O último exemplo. A nossa querida molécula de água, extremamente importante, porque as maiorias das coisas a gente faz dissolvido em água, nas nossas células está tudo dissolvido em água. Hidrogênio é aquela exceção. Tem um elétron só no último nível, mas é o primeiro nível, a gente já pode até guardar que ele faz uma ligação. Oxigênio, família 16, 6 elétrons no último nível. 6 para 8 eu tenho que fazer 2. Ah, se... Deixa eu colocar na minha canetinha aqui. Se o oxigênio compartilhar um par de elétrons com um hidrogênio e outro par de elétrons com outro hidrogênio, cada hidrogênio está fazendo uma ligação e o oxigênio está fazendo 2. Perfeito. Está aí desenhada a fórmula de Lewis. Agora,
Tem par de elétrons que não faz ligação ao redor do oxigênio, que é o átomo central? Sim. Quantos? Quantos pares? 2. 2. Eu tenho um par aqui e um par aqui. Eu sempre conto aos pares, tá? Então já são duas coisas para organizar. Além disso, tem átomos ao redor do oxigênio? Quantos átomos ao redor do oxigênio? 2 átomos. 2 átomos. Um hidrogênio e outro hidrogênio. Então, no total, eu tenho 4 coisas para organizar novamente. Os 2 átomos e os 2 pares de elétrons não ligantes. Quando eu tenho 4 coisas para organizar, a gente já falou que essas coisas, quando for 4 coisas, vai ser como fosse um tetraedro. Então, deixa eu pegar meu tetraedro aqui, só que agora no meu tetraedro, 2 coisas vão ser os pares de elétrons. Então, essa orelhinha aqui está representando um par de elétrons. Então, eu vou ter aqui, ó, um tetraedro, tipo um tripé de cama, mas 2 coisas são pares de elétrons não ligantes. Na hora de falar qual que é a geometria, eu vou descartar essas 2 coisas e olhar só para o formato dos átomos distribuídos. O que sobrou aqui, ó, tirando as 2 coisas, parece um Vzinho. Quando resulta-se um Vzinho, isso aqui é um ângulo. Então, a gente chama essa geometria aqui da molécula de água de angular. Então, a partir de hoje, nunca mais vocês vão desenhar a água retinha, sempre como um Vzinho, tá? O oxigênio no meio e os hidrogênios ao lado formando um Vzinho, um ângulo, tá? Esse é o formato correto da molécula de água angular, tá? Os pares de elétrons fazem toda a diferença, tá? Porque eles que empurram os hidrogênios para não ficar linear, tá? Se não existisse os pares de elétrons não ligantes, ia ser linear. Mas como tem, eles estão empurrando as ligações e fica angular, tá? Agora, polaridade. Quem que é mais eletronegativo na água? Oxigênio ou hidrogênio? O oxigênio. O oxigênio. Então, as forças vão ir no sentido do oxigênio. Eu vou ter uma força inclinada para cima e outra força inclinada para cima. Força inclinada para cima com força inclinada para cima vai anular? Não. Não. Inclinado para cima dá uma força para cima. A parte de cima da molécula, que do jeito que eu estou segurando é o oxigênio, fica negativo, e a parte de baixo, que são os hidrogênios, fica positivo. A molécula de água é polar, né? Inclusive, isso serve para discutir uma outra coisa que tem no questionário de vocês, só que eu vou discutir aqui com um outro exemplo. Água e óleo se misturam bem? Não. Não. Por que que não? Para 2 coisas se misturarem bem, as moléculas dessas 2 coisas têm que estabelecer
ligações que têm uma força razoável. Então, para a água se misturar no óleo, teria que ser mais vantajoso, mais forte a ligação molécula de água, molécula de óleo, do que a própria ligação molécula de água, molécula de água, molécula de óleo, molécula de óleo. Uma coisa que tem polos, ela interage bem com outra coisa que tem polos, porque o polo positivo de uma pode interagir com o polo negativo de outra. Tá? Então, se as duas coisas são polares, acaba que forma uma ligação mais forte. O que acontece no caso do óleo é que a molécula do óleo ela só tem praticamente carbono e hidrogênio, é tipo o CH4 que a gente viu lá, é uma molécula maior, mas é parecido o raciocínio. Ela é apolar, não tem polos, tá? Então, acaba que não é vantajoso para a molécula de água se ligar a outra molécula de óleo. A ligação dela com outra molécula de óleo de água é muito mais forte, tá? Então, dessa consequência aí, a gente tem que, em solventes polares como a água, há outras coisas que também são polares se dissolvem melhor do que coisas apolares. E se eu tiver um solvente apolar como óleo, coisas que são formadas também por moléculas apolares vão se dissolver melhor do que coisas formadas por moléculas polares. É o que às vezes as pessoas gostam de resumir como semelhante dissolve semelhante, tá? Mas eu prefiro uma definição mais completa, né? Em solventes polares se dissolve melhor polares, em solventes apolares se dissolve melhor solutos apolares, tá bom? Agora, vamos dar uma continuidade aqui, né? Falando de outras coisas, que é a ligação entre as moléculas. Tá? Opa, eu saí da onde eu queria estar. Deixa eu voltar lá para o ponto em que eu queria que a gente parou. Fui lá para o início de tudo. Fui lá para o início da aula passada. Existe o que a gente chama de compostos moleculares. O que é um composto molecular? É um composto formado por bloquinhos com uma certa quantidade de átomo, uma pequena quantidade de átomo, tá? Esses bloquinhos de átomos, a gente chama eles de moléculas. Só que uma molécula, ela interage com outra molécula por um tipo de ligação que a gente chama de ligação intermolecular. Então, existe a ligação covalente que forma a molécula, que, por exemplo, no caso da água, a ligação do oxigênio com o hidrogênio formando a água é a ligação covalente. Mas uma molécula de água interage com outra molécula de água por uma ligação que a gente chama de ligação intermolecular. Tá? Ônibus intermunicipal. É um ônibus, por exemplo, de Ribeirão das Neves para Belo Horizonte, liga municípios. Ligação intermolecular. É uma ligação que liga uma molécula a outra molécula. A gente vai ter basicamente 3 tipos de ligações entre moléculas, ligações intermoleculares. A ligação de polo permanente, a ligação de polo induzido e a ligação de hidrogênio. Tá. E o que é cada um?
A ligação dipolo permanente, também chamada de dipolo permanente, é uma ligação entre moléculas polares, tá? O que é a ligação dipolo permanente? O polo negativo de uma molécula interage com o polo positivo de outra molécula, tá? Polo positivo de uma molécula interage com o negativo de outra. Então, precisa ter os polos. A molécula precisa ser polar. A ligação de hidrogênio é a mesma coisa. O polo negativo de uma molécula interage com o positivo de outra. Só que para chamar uma ligação de hidrogênio, nas moléculas em questão, você tem que ter hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. O que tem de especial quando eu tenho hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio? O que o flúor, oxigênio e nitrogênio tem de diferente em relação ao hidrogênio? O número de elétrons? Sim, mas tem uma coisa mais especial que isso. Eu vou pôr lá numa figurinha aqui, ó, que aí vocês vão lembrar. Eu falei que para ter ligação de hidrogênio, na molécula tem que ter flúor, oxigênio e nitrogênio ligado a hidrogênio. O que chama a atenção em relação a esses átomos nessa figura aí? Que é a fila de eletronegatividade. Que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são os três mais eletronegativos? Exato, e o hidrogênio é o? Menos. O menos. Então, quando você tem essa condição especial de flúor, oxigênio e nitrogênio ligado no hidrogênio, você vai ter os três ametais mais eletronegativos da tabela periódica ligado no ametal menos eletronegativo. O que vai acontecer? Por essa grande diferença de eletronegatividade, os polos vão ficar muito intenso, muito forte, tá? Então, seria uma molécula muito polar. Acaba, o que acontece? Acaba como que se fosse formar uma ligação de polo permanente, mas muito forte. Por essa ligação de polo permanente ser muito forte, ela recebe o nome especial de ligação de hidrogênio, tá? Então, quando nas moléculas você tiver flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, a ligação entre as moléculas recebe o nome especial de ligação de hidrogênio. Só tomam cuidado numa coisa na hora de escrever, gente. A ligação de hidrogênio, por exemplo, no caso da água, não é essa ligação entre oxigênio e hidrogênio aqui na molécula de água, não. Isso aqui é uma ligação covalente. A ligação de hidrogênio é a ligação entre as duas moléculas de água, tá? Ligação de hidrogênio é ligação entre moléculas, tá? Não é ligação entre os átomos, não, tá bom? E aí, até agora, eu só falei de ligação entre moléculas polares, tá? Tem que existir alguma ligação
entre moléculas apolares, porque se as moléculas não se ligassem, elas iam uma se separar da outra, todo composto apolar só ia existir no estado gasoso, tá? Se não tivesse ligação entre as moléculas, elas iam escapando e aquilo ali seria um gás, tá? Tem que ter alguma força que mantém moléculas apolares ligadas, tá? Essa força, essa ligação entre moléculas apolares é a chamada ligação de polo instantâneo de polo induzido, que também às vezes é chamada assim, para não ficar esse nome enorme, só de dipolo induzido, tá? O que é a ligação de polo instantâneo de polo induzido? Vamos supor que eu tenho ali uma molécula apolar. Mesmo numa molécula apolar, os elétrons estão em constante movimento. Pode ser que nesse movimento, num instantezinho de tempo, no milésimozinho de segundo, os elétrons ficam mais para um lado do que para o outro. Então, forma o que a gente chama de dipolo instantâneo. Nesse instantezinho de tempo, os elétrons aqui, por exemplo, estão mais para a direita do que para a esquerda. O lado direito fica negativo, o lado esquerdo positivo nesse instante de tempo. Essa molécula em que se criou o dipolo instantâneo, ela vai ter uma molécula vizinha. Então, se aqui está negativo, os elétrons dessa molécula vizinha, nesse canto aqui que está chegando perto dela, vão sofrer repulsão e vão ir para o outro lado. O outro lado fica negativo e o lado que está perto aqui da outra fica positivo. O dipolo instantâneo induz polos na outra molécula, dipolo instantâneo e dipolo induzido. Agora dá para fazer ligação. Só que isso tudo aqui é muito sutil. É uma coisa que existe por um instante de tempo numa molécula, depois vai existir no outra. Vocês acham que essa ligação é forte ou é fraca? O que vocês acham? Eu acho que é fraca. Fraca. Eu concordo com você. É Leandro, né? Vitor? Vitor, desculpa. Que escutando sua voz, eu errei aqui. Eu concordo com você. Escutando essa explicação minha, parece que essa ligação é fraca. Mas só parece, tá, Vitor? Existe uma coisa que influencia a força dessa ligação intensamente. Se a molécula for pequena, você tem poucos elétrons se movimentando, a força dessa ligação é pequena. Agora, se a molécula for muito grande, você vai ter muitos elétrons se movimentando e a força dessa ligação acaba ficando alta. Então, a conclusão que a gente tem sobre a ligação de polo induzida, a gente não pode falar muito abertamente, decisivamente sobre a força dela, não. O que a gente pode falar sobre a força dela ela é fraca para moléculas pequenas e forte para moléculas grandes. A força da ligação de polo induzido depende do tamanho das moléculas, tá? E outro detalhe, a gente costuma pensar só em molécula polar, a ligação de polo induzido, ela existe entre qualquer tipo de molécula, porque elétrons se movimentando existe em qualquer molécula, tá? Mas é a única ligação entre moléculas apolares, tá? Então, qual que é a nossa conclusão? Ligação de polo induzido ocorre entre todos os tipos de moléculas, mas é o único tipo de ligação entre moléculas apolares. A força dessa ligação depende do tamanho da molécula. Ligação de hidrogênio, ligação de polo permanente e polo permanente, ocorre entre moléculas polares.
Ligação de hidrogênio ocorre em moléculas polares onde tem hidrogênio ligado a F, O ou N. E ela é mais forte que a ligação de polo permanente. Isso vai ser útil porque compostos moleculares, eles existem no estado gasoso, líquido e sólido. Por quê? O estado físico vai depender da força entre as moléculas, da ligação entre as moléculas. Se a força da ligação entre as moléculas for muito forte, aquela substância muito provavelmente vai existir no estado sólido da temperatura ambiente. Se for intermediária, aquilo ali vai existir no estado líquido da temperatura ambiente. E se for muito fraca, vai existir no estado gasoso. Desculpa o barulho aí, gente. Começou a chover, meu telhado faz um pouquinho de barulho, tá? Então, a gente pode explicar a temperatura de fusão e ebulição por força das ligações entre moléculas, tá? Que é uma questão que tem duas questões que tem na atividade 2 de vocês, tá? Então, por exemplo, nesse quadro aqui, ó, eu tenho as substâncias F2, Cl2, Br2 e 2. Se eu olhar as temperaturas de fusão e ebulição, né, a gente vai ver aqui que nessa tabela está crescendo aqui, ó, desculpa aqui, eu queria era caneta. Está crescendo de cima para baixo, né? A temperatura de fusão e ebulição que se eu comparar, a do Cl2 é maior do que do F2, a do Br2 é maior do que Cl2, do I2 é maior do que do Br2. Por quê? Se eu olhar, todas são moléculas diatômicas, formadas por dois átomos. E os dois átomos são iguais, F2, Cl2, Br2 e 2. Se uma molécula tem dois átomos e esses átomos são iguais, ela vai ser polar ou apolar? O que vocês acham, gente? F2 é polar ou apolar? Quem que vai puxar o elétron com mais força, F ou F? Eles vão puxar Vai na ser a mesma mesma intensidade. força. Mesma força. Ninguém ganha de ninguém, não tem força resultante, né? O momento vai ser zero, vai anular as forças. Então, toda molécula que tiver só dois átomos e os átomos forem iguais, direto é apolar. Deixa eu só fechar a porta aqui para ver se faz menos barulho da chuva, gente. Já voltei. Então, aqui, ó, a conclusão que a gente pode chegar é que nesse quadro aqui só tem moléculas apolares, porque elas são formadas por dois átomos e os átomos são iguais. Se as moléculas são apolares, qual que é o único tipo de ligação que tem entre elas? Vai ser ligação de hidrogênio? Sem Não. vergonha, gente, responde aí. Não. Não.
Vai ser dipolo permanente, polo permanente? Também não. Não, se é apolar, vai ser dipolo induzido. E eu falei que a ligação dipolo induzida é influenciada por quê? Que fator que influencia a força da ligação dipolo induzido? Tamanho da molécula. Tamanho da molécula. E o tamanho da molécula, ele pode ser deduzido pela massa da substância. Pela massa aqui, eu deduzo que o I2 é maior que o BR2, que o BR2 é maior que o CL2, que o CL2 é maior que o F2. Então, a explicação que eu poderia dar aqui, ó, todas as substâncias são formadas por moléculas apolares, todas as substâncias do quadro. Logo, entre as moléculas da substância só existem ligações dipolo induzido. Porém, a força dessa ligação é influenciada pelo tamanho da molécula. Como o I2 possui a maior molécula, ele vai ter a maior temperatura de ebulição das 4 substâncias aqui. O BR2 é a terceira maior molécula, terceira maior temperatura de ebulição e fusão. O Cl2, a segunda maior molécula, segunda maior temperatura de fusão e ebulição do quadro aqui. E o F2, que é a molécula menorzinha, menor temperatura de ebulição das substâncias do quadro. Então, olhou o tipo de ligação entre as moléculas, é o mesmo? Olha o tamanho da molécula que vocês podem deduzir pela massa das moléculas. Molécula maior, ligação mais forte, temperatura de fusão e ebulição maior. A outra coisa que a gente tem aqui, ó, agora aqui no caso aqui, ó, molécula de água e de metano. Por que a temperatura de ebulição da água é maior que a do metano? A água, a gente se olhar a polaridade, tudo bonitinho lá, a gente vai chegar à conclusão que tem ligação de hidrogênio. E o metano, a gente vai chegar à conclusão que é apolar, que só tem o dipolo induzido. Uma que tem ligação de hidrogênio vai ser a ligação mais forte do que uma que só tem dipolo induzido, tá? Ou uma que só tem dipolo permanente, a outra que tem ligação de hidrogênio vai ser mais forte, tá bom? Então, eu posso comparar ou o tipo de ligação, ou se o tipo de ligação for o mesmo, eu comparo o tamanho das moléculas, tá bom? Aquela questão da solubilidade eu falei antes, né? O polar dissolve melhor polar e o apolar dissolve melhor apolar. Aí, outra questão que tem aí finalizando, que é o questionário 3, eu vou avançar no horário um pouquinho, gente, só para a gente conseguir falar de todo o conteúdo que tem nas 3 atividades, tá? Outra questão aí que tem no questionário, e eu mandei vídeo para vocês falando, é a questão de formas de representação. Tem uma parte da química que chama química orgânica, que estuda especificamente os compostos da química que tem carbono. Por que tem uma parte da química para estudar compostos com carbono? Os compostos com carbono superam em muitas vezes os compostos que não têm carbono, tá? Então tem muito mais composto com carbono do que sem, tá? E aí acaba que tem uma parte da química que estuda especificamente os compostos que têm carbono. Por que os compostos que têm carbono, eles são
em tão grande número? Porque o carbono ele tem a capacidade de um ir se ligando no outro. Deixa eu ir para uma outra figura aqui. Então, um carbono pode se ligar no outro, formando o que a gente chama de cadeia carbônica. Só que se a gente for desenhar moléculas, essas moléculas orgânicas formadas por carbono, mostrando todas as ligações, mostrando todos os átomos, acaba que o desenho fica com letra demais, fica uma coisa difícil de visualizar. Isso aqui é uma molécula orgânica pequenininha, ela tem 3 carbonos, tá? Mesmo assim, já é uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 átomos, né? São 3, 5, não, desculpa, 11 átomos. 8 carbonos, 8 hidrogênios e 3 carbonos. Então, apesar dessa quantidade de átomos grande, é uma molécula pequena na química orgânica. Tem molécula orgânica 10 carbonos, 20 carbonos. Imagina desenhar todos os Cs. Então, existe uma fórmula de desenhar que é chamada, essa aqui é a fórmula estrutural completa. Eu estou mostrando todos os átomos, todas as ligações. Agora, existe uma outra fórmula que é chamada de fórmula estrutural de traço ou bastão. O que é a fórmula estrutural de traço ou bastão? Você representa os carbonos. Deixa eu pegar a caneta aqui. A gente representa o carbono como se fosse pontos alternados. Então, por exemplo, nessa molécula aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, eu desenho 3 pontos alternados. Um ponto, outro ponto, outro ponto. 3 pontos alternados. E ligo esses pontos. Então, liguei, liguei. Isso aqui que eu desenhei é a mesma coisa que está aqui com tudo, tá? Nessa fórmula estrutural de traço ou bastão, que melhor desenhado seria isso aqui, todo final de reta sem letra ou encontro de reta sem letra é um carbono. Então aqui, ó, final de reta sem letra aqui eu tenho um carbono, encontro de reta sem letra aqui eu tenho um carbono, e final de reta sem letra aqui eu tenho outro carbono. Isso representa a mesma coisa que isso aqui. E nessa fórmula estrutural de traço ou bastão, hidrogênio ligado a carbono eu não mostro eles, tá? Fazer uma outra aqui, ó. Essa molécula aqui, como é que seria eu desenhar ela na fórmula estrutural de traço ou bastão? Eu tenho nessa molécula aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, se eu quiser desenhar isso na fórmula estrutural de traço ou bastão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 8 pontos em zigue-zague. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou interligar esses 8 pontos em zigue-zague, tá? Então, fiz os 8 pontos em zigue-zague, vou interligar eles. O meu desenho está ficando meio torto aqui porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Mas não tem problema não, tá? Então, isso aqui que eu acabei de desenhar e isso aqui é a mesma coisa, tá? Hidrogênio ligado a carbono eu não mostro. Nem mostro os carbonos como letra, tá? Os carbonos vão ser os finais de reta sem letra e encontros de retas, tá? Melhor desenhada aqui seria
Isso aqui, sem a limitação de eu estar desenhando tudo torto, né? Uma outra molécula como essa aqui, ó, ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu faço 4 pontinhos em zigue-zague. E interligo eles. Tá. O esqueleto ali dos carbonos eu já desenhei. Na fórmula estrutural de traço a bastão, a gente não mostra hidrogênio ligado a carbono, mas qualquer outra coisa ligada no carbono a gente tem que mostrar. Ou se o hidrogênio estiver ligado a outro átomo, a gente tem que mostrar ele. Então, eu tenho esse BR aqui, ó, ligado no segundo carbono, e esse BR aqui ligado no quarto carbono. Eles eu tenho que mostrar. Então, primeiro, segundo carbono tem um BR. Então, eu mostro aqui, BR. E no quarto carbono, que é o último lá, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, eu tenho um BR também ligado. Tanto faz eu colocar o tracinho aqui para cima ou para baixo, não tem problema não, tá? Eu tenho outro BR. Meu desenho que está meio torto, mas seria isso aqui. O que eu desenhei e o que estava aqui inicialmente é a mesma coisa. Essa aqui é a fórmula estrutural completa, mostrando todos os átomos, todas as ligações. Essa aqui é a fórmula estrutural de traço ou bastão, tá? Meu outro desenho aqui já de figura aqui mais bem desenhado. A posição, se você faz para cima ou trás, para baixo, não importa, gente, porque no plano do papel a gente nunca vai conseguir fazer o formato perfeito, porque na realidade isso está em 3 dimensões, né? Formato correto só como aqueles modelinhos de bolinha e bastão que eu tentei mostrar para vocês na câmera aqui, tá? Uma outra molécula igual essa aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu vou fazer lá, ó, um ponto, outro, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Os 4 carbonos estão aí. O que que eu tenho que não é hidrogênio ligado a carbono? Eu tenho o segundo carbono fazendo uma dupla com oxigênio, primeiro, segundo, dupla com oxigênio. E eu tenho também, olha, você vê, entre o terceiro e o quarto carbono não é ligação simples, é ligação dupla. Então, entre o terceiro e o quarto carbono, em vez de um tracinho só, eu coloco um tracinho duplo. Tá? Então, seria isso. Tá? Só por conta do avanço do horário, não vou fazer esse outro exemplo não, que seria tipo isso. Deixa eu fazer uma outra coisa que é pedida lá para vocês. Vou desenhar uma figura no pente aqui. Deixa eu abrir o pente. Vamos supor que vou desenhar uma molécula aqui, ó. Aparece lá, por exemplo, para vocês. Deixa eu fazer ela um pouquinho de...
minutinho. Estou inventando uma molécula aqui, tá, gente? Porque tem um exercício parecido com esse lá para vocês. Então, vamos supor que tem um exercício lá para vocês, em que eles mostram uma fórmula estrutural de traço ou bastão, igual dessa molécula que eu acabei de inventar e que agora eu nem sei se ela existe ou não, tá? E aí tem lá a fórmula estrutural de traço ou bastão dela. E pede para vocês descobrir a fórmula molecular dela, falar quantos átomos de cada tem nela, tá? Agora, como descobrir isso se na fórmula de traço ou bastão a gente não mostra os carbonos direito, não mostra os hidrogênios que estão ligados a carbono? Então, o que eu vou fazer se eu tiver que descobrir qual que é a fórmula dessa molécula aqui, por exemplo? Então, uma coisa que eu sei é fórmula estrutural de traço ou bastão. Todo final de reta ou encontro de reta sem letras é um carbono. Então, aqui, ó, aqui é final de reta, mas tem letra. Aqui é final de reta, mas tem letra. Mas aqui, ó, encontro de reta sem letra. Isso aqui é um carbono.
Oi, gente, vocês estão aí ainda? Sim. Sim. Eu falei com vocês que eu estava chovendo, a luz da minha casa caiu. Imprevistos. Vou fazer o seguinte. Vou tentar fazer o exemplo aqui. Agora vocês estão me vendo normalmente, não estão? Sim. Ensino remoto. Estamos refém da energia elétrica. Dá uma quedinha aqui de 1 minuto, só que até a internet voltar a funcionar, eu não conseguia voltar a passar. O que eu estava explicando para vocês? Deixa eu voltar para o compartilhamento de tela aqui. Eu estava supondo aqui, ó, se tivesse um exercício tipo que apresentasse uma fórmula estrutural de traço ou bastão e perguntasse qual que é a fórmula da molécula, como descobrir se você está vendo só traço, não está aparecendo as letras, tá? Então, a primeira coisa é que todo final de reta ou encontro de reta sem letra é um átomo de carbono, tá? Então aqui, ó, é final de reta, mas tem letra aqui, tem o O, então não é carbono. Mesma coisa aqui, ó. Mas todos esses encontros de reta do hexágono aqui, ó, que não tem letra, é carbono. Então aqui, ó, carbono 1, outro carbono 2, outro carbono 3, outro carbono 4, deixa eu conseguir desenhar aqui, outro carbono 5 e outro carbono 6. Então, essa molécula aqui, por exemplo, se perguntassem para vocês quantos carbonos ela tem 6 carbonos. Então, C6 seria a forma, o início aqui da fórmula molecular dela. Agora, o mais chato é descobrir quantos hidrogênios tem, tá? A quantidade de hidrogênio, o chato de descobrir é que os hidrogênios ligados a carbono, eles não são mostrados. Só que aí só a gente aproveitar um detalhe. Quem sabe aí qual que é a família do carbono na tabela periódica? Alguém lembra ou sabe? Família 14. Família 14 tem 4 elétrons no último nível. 4 elétrons no último nível para 8, que é a regra do octeto, falta quanto? 4. 4 para 8, 4. Então, o carbono tem que fazer 4 ligações sempre. Então, para descobrir quantos hidrogênios estão escondidos aqui na forma de traço a bastão, o que a gente faz? A gente vai no carbono e vê se ele está fazendo 4 ligações. Então, por exemplo, esse carbono aqui que eu estou passando o lápis em cima dele, ele está fazendo uma ligação simples, outra ligação simples 2 e uma ligação simples 4. 4 ligações, não tem hidrogênio escondido aqui não. Esse outro carbono aqui de cima, ele está fazendo uma ligação simples e uma ligação dupla. 3. 3 para 4, falta 1. Então tem um hidrogênio escondido aqui. Ó. Ele se liga num hidrogênio. Cada hidrogênio faz uma ligação, aí dá 4. Ah, o carbono do topo aqui, ó. Uma ligação simples e uma dupla. 3. Para 4 falta 1, tem um hidrogênio escondido aqui, ó.
Esse outro aqui, ó, ele faz uma ligação simples e outra ligação simples. Uma simples e outra simples, só 2. Ah, então tem coisa escondida aqui, ó. 2 para 4, falta 2. Então tem 2 hidrogênios escondidos aqui, ó. Na verdade, está ligando também a 2 hidrogênios, que aí dá as 4 ligações. Que dificuldade para desenhar. Aí, esse outro aqui, ó, mesma coisa, ligação simples, 2. Falta 2 para 4. Então, tem 2 hidrogênios escondidos aqui. Então, vocês pegam a fórmula de traço ou bastão e vai desenhando em cima dela que vocês descobrem quais átomos que estão escondidos. Tá? Então, por exemplo, esse outro aqui, ó, o de baixo, que é o único que falta agora, ele está fazendo uma simples, outra simples, outra simples. 3 ligações. 3 para 4 falta 1. Então, tem um hidrogênio aqui também, para dar 4, que está escondido. Então, nessa molécula aqui, ó, a gente tem quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como já estava mostrado. Então, C6, H8. E as outras letras que não é carbono e hidrogênio é obrigado a estar mostrada, né? Que 8 horroroso. Eu tenho 1, 2 oxigênios. Então, a forma molecular seria C6H8O2. Então, se pedirem para vocês deduzir quantidade de átomos a partir da fórmula de bastão, vai desenhando em cima da fórmula de traço ou bastão, tá bom? Acabou, gente, eu avancei muito no horário aqui já. Eu vou parar por aqui, né, para a gente almoçar, né? E eu vou baixar o vídeo aqui e compartilhar o link com vocês, se vocês quiserem revisar alguma coisa dentro do vídeo, né? E aí, coisas que por acaso ficou pendente de dúvida aqui no encontro, etc., não fica com vergonha, não. Me manda e-mail, me manda mensagem no WhatsApp lá que eu tento tirar a dúvida de vocês. E também está travado em alguma questão, o Iago, monitor de química, ele fica disponível aqui no Teams naqueles horários que eu mandei para vocês, tá? Então, se está travado em alguma questão, pede ajuda para ele, que ele ajuda, tá? Ele está autorizado a ajudar vocês nas questões. Tá? Então, se precisando, pode procurar ele naqueles horários lá, não fica totalmente travado, não. Eu não sei isso aqui, não vou fazer. Pede ajuda para ele, tá bom? No mais, é isso aí. Se ficar com dúvida, entre em contato ou comigo ou com o Iago. A gente vai tentar ajudar vocês, tá bom? Fica com Deus, então, gente. Vamos almoçar e eu prometo que eu compartilho a aula, a gravação com vocês. Vou dar um stop aqui na gravação.